Então vamos lá, a gente está falando de leis herméticas. Então a gente tem a tábua esmeralda, lá do Egito, a gente tem textos que foram trazidos à tona na Idade Média e tudo, mas aí em 1908 nós vamos ter a publicação de um livro, que é o Kybalion, que o Bruno acabou de mostrar, que é o que hoje vai nortear o hermetismo moderno. Isso, ele traz assim oficialmente, se tivesse lá o copyright, seria a primeira vez que o cara pôs as 7 leis herméticas oficialmente colocado. E ele narra como se fosse uma conversa entre 3 iniciados antigos e tal. E por muito tempo se acreditou que esse livro fosse mesmo um livro muito antigo, etc. Tal. Mas hoje a gente já tem indícios históricos que, na verdade, foi um Rosa Cruz de 1900 e pouquinho, que ele que... O Atkinson. Ele que organizou e compilou, né? Mas na época não tinha internet, não tinha Google, não tinha pesquisa, a galera passava o texto de um para o outro e foi criando esses mitos, né? Então, teoricamente, a gente tem o Corpus Hermeticum, que é mais antigo, vem lá do século II depois de Cristo, chegou a ter 18 volumes. Exato. E aí a gente tem agora o Kybalion, que já é do século passado. Chegou a ter 18 volumes? 18 volumes. Mas hoje você compra num livrinho. Mas... Não, mas é que você fala volumes, não é um... Monografiazinha. Tomos, assim. Tá. Então ele tinha isso e a gente tem... Então hoje o Kybalion ele orienta. E o Kybalion fez, acho que esse trabalho de juntar, resumir e colocar de uma maneira mais... Mas, ó, dá pra vocês entenderem o que é o tal do hermetismo. Ele foi trabalhando essas regras, que na verdade essas regras são em todos os rituais, né? Elas estão ligadas com o planeta, com o elemento, com tudo. Tudo que ele fez foi compilar de uma maneira que ficasse claro. Por isso que o Kybalion é o primeiro livro, o cara fala assim, eu não manjo nada de hermetismo, eu nunca ouvi falar na minha vida. Que livro que eu leio? Leio o Kybalion. 127 vezes no mínimo. E aí o cara vai pegando essa cada vez que você lê... Cada vez que você lê, você aprende uma parada diferente. Eduardo está perguntando se é ao vivo mesmo. Ó, estamos aqui no dia 3 de abril, às 20h58 da noite. 20h58. Então, Eduardo, beijo pra você. É ao vivo, galera. Vamos comentando aí. Vamos lá. Então, cada vez que você lê, você compreende uma coisa diferente. Você compreende uma coisa diferente. Muito antigo, já estava assim quando a gente chegou. E aí, vamos lá. Então... vou fazer uma pergunta polêmica agora antes de entrar nas leis. O Kybalion seria o segredo do século passado? O segredo é o Kybalion desse. Eu acho que de uma certa maneira sim, porque todos os livros de autoajuda, não é só o segredo, mas todos eles chupam aquela organização da árvore da vida, de você colocar descobrir o seu eu interior, fazer todo esse processo. Cada um coloca de um jeito diferente. Então, naquela época era o que tinha para aquela época. Claro que era uma das coisas que eu sempre o pessoal pergunta, mas como é que os textos de astrologia ou de hermetismo e tal? Então, assim, cara, como é que você vai explicar o hermetismo para um cara que não tem nem noção do que é um computador? Não existia um computador, não existia o conceito de programação. Você não podia falar isso assim, olha, você é uma biomáquina que está encarnado e a sua essência divina está aqui e a sua essência tem um parâmetro de configuração que é o que vai facilitar a sua verdadeira vontade. O cara não tinha um conceito, então era o que dava para ser feito naquela época, era o que tinha de conhecimento de linguagem para você conseguir avançar no hermetismo até onde dava para ir. E se você for comparar... E já era um negócio absurdamente avançado para a época, porque o cara fala tudo vibra. Eram conceitos que depois você só foi mesmo realmente provar com Einstein. Então o cara tinha uns conceitos muito animais. Em determinados momentos ele usa um pouco até de astronomia para exemplificar algumas coisas. Eu lembro até que o próprio Raf nessa tradução foi buscar com um amigo nosso em comum que é astrônomo para ver como traduzir certas partes. Então eu achei muito interessante.